Hello again, welcome back, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, então, vamos falar sobre o ego, né? Eu sou a Teacher Carol, sou professora de inglês, também tenho uma agência de viagens, vou deixar os contatos aqui para quem tiver interesse. Mas aqui eu tô trazendo, né, outro tipo de conteúdo aí para quem tiver interesse, simplesmente para compartilhar aí com vocês, para quem precisa, para quem se sente um pouco perdido, né, quer realmente desenvolver um nível de consciência maior. Enfim, eu fiz os outros vídeos, né, falando sobre o que é a consciência, alguns resumos aí para quem para quem não conhece, né, sobre o assunto. Então assistam os outros vídeos primeiro. E hoje eu vou discorrer aqui um pouco mais sobre o que é o ego e como ele atua nas nossas vidas, né? Quando eu falo de ego, não estou falando de orgulho, mas estou falando de um personagem que você cria na sua cabeça, tá? Então, até por exemplo, o Batman, quando o Bruce Wayne, né? Quando ele vira o Batman, isso é um alter ego, tá? É como se fosse um outro ego, né? Então, é como se fosse um outro personagem, tá? Só para vocês entenderem o que é o ego, né? Dentro da psicologia aí, dentro desse tema. Então, porque eu não estou falando assim, da pessoa ser orgulhosa, tá? É nesse sentido, tá? De criar-se uma identidade, né, sobre você. Então, até como eu já falei nos outros vídeos, assistam primeiro, tá? Para a gente poder dar continuidade, para vocês entenderem melhor. Mas ao longo da sua vida, você vai adquirindo informações, né? Conforme você vai aprendendo aí sobre a vida, sobre quem você é, né? Você vai coletando informações. E eu falo que o ego é como se fosse um IA, né? Que você vai colocando informações na sua cabeça e aí ele cria uma identidade própria, ele cria uma vida própria. E você acredita que isso é quem você é. Então, aqui o ponto-chave desse vídeo é vocês entenderem que você não é os seus pensamentos. Você não é esse conjunto de informações dentro da sua cabeça, né? Eu sei que é meio complicado da gente conceber isso, mas a sua mente, ela é, como eu falei, um conjunto de informações, só que você em si, na verdade, o seu ser, tá? O ser divino em nós, né? A nossa essência divina, o nosso verdadeiro ser, que muita gente se fala sobre o ser, talvez alguns de vocês já entendam, né? Mas o ser, ele não tem uma resposta lógica. Então, quando a gente fala assim, quem você é, que é a grande pergunta aí, né, de todos os tempos, quem és tu? Você vai responder, você vai tentar pegar informações lógicas, né? Eu sou João, eu sou engenheiro, eu sou pai, eu sou marido, né? Ou, claro, ou mulher, né? Enfim. Então, você vai de acordo com esses conceitos, né? Essas palavras, essas informações sobre quem você é dentro dessa nossa realidade relativa. Mas existe uma realidade absoluta, né? Numa outra dimensão aí, que, claro, a gente não tem acesso agora, mas você é um ser divino que você não é isso ou aquilo, tá? Não tem uma definição lógica como a nossa mente humana gosta de colocar, né? Você simplesmente é. Você é amor, você é vida, você é, tá? Você é o sopro divino. Então, é isso, por isso que a gente fala que é o ser, tá? Você simplesmente é. Você não vai colocar é isso ou aquilo, né? É o ser, ponto final. Só que, claro, você, dentro da sua nossa realidade aqui, você quer uma resposta lógica, né? Então, você vai se limitar a essas identidades, né? Esses egos que a gente cria. E aí, geralmente, nós nos sustentamos, né, dentro da nossa vida material aqui, por identidades. E aí que o ego atua em nós, né? A gente vai criando identidades sobre quem você é ou sobre quem você deveria ser, tá? Então, o ego, ele vai atuar nessas identidades que a gente cria, que são frágeis, que podem ser mudáveis, né? Então, pode ser mudado. Ou seja, você pode ser tal profissão, você pode ser, sei lá, até, por exemplo, até orientação sexual, né? Digamos, a pessoa que se descobre, né, gay ou até mesmo trans, né? Eu sei que algumas pessoas têm preconceito, etc., mas aquela pessoa, ou seja, ela nasceu de uma forma, ela se via de uma forma, e agora ela vai criar uma outra identidade para ela, né? Não, agora eu sou gay, agora eu sou uma mulher trans, agora eu sou um homem trans, enfim. E não tô dizendo que a pessoa não seja, tá? Só tô dizendo que são identidades que a gente cria, né?
que podem ser mudadas, essa que é a minha questão. Então, você pode mudar a identidade que você é hoje. Quando a gente fala, por exemplo, é muito comum, né? Você falar assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa procrastinadora, eu sou uma pessoa, é, sei lá, introvertida ou extrovertida, tá? Isso, claro, que faz parte da nossa essência, né? A gente tem características, né, inatas, assim, digamos, inerentes a nós, e que, por exemplo, eu sou introvertida, tá? Não parece, mas eu não sou tímida, as pessoas confundem, né, timidez com introversão, mas eu não sou nada tímida, eu converso com qualquer um, você pode me colocar numa palestra aí com 1 milhão de pessoas, eu vou apresentar de boa. Mas eu, por exemplo, para fazer social, né, para estar com pessoas, eu não gosto de lugares cheios, de lugar com muito barulho, e quando eu faço social, assim, né, com as pessoas, eu canso rápido, parece que drena a minha energia, tá? Então, isso já é algo natural meu, né? Eu sempre fui assim. Então, e tem as pessoas que são o oposto, né? Da pessoa extrovertida que ela se alimenta, né? A energia dela se alimenta de estar com pessoas, né? A pessoa introvertida, a energia dela é mais interna, então ela precisa daquele tempo sozinha, ela até faz social, mas cansa rápido, né? Ela parece que descarrega energia. E a extrovertida, ao contrário, a pessoa ela carrega as energias com outras pessoas, né? Ao estar em público, enfim. Mas quando você fala, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, você se determina dessa forma, mas você não é uma pessoa ansiosa, você está ansioso. Você pode mudar isso, né? Se você já tem um certo nível de autoconhecimento, do poder dos pensamentos, aquela coisa, você sabe que essas coisas nós podemos mudar, né? Então, você pode mudar a forma de você enxergar o mundo, a forma de você lidar com o mundo. Geralmente, se agora mudar assim nosso temperamento, né? Ser introvertido ou extrovertido já é mais complicado. Mas agora, estados assim, né? De, por exemplo, ansiedade, etc., são coisas que nós podemos mudar. Você pode, por exemplo, ser uma profissão. Aí você fala, eu sou engenheiro. Mas você não é um engenheiro, isso é uma função. Você é um engenheiro, mas não é quem você é, né? É uma função que você tem. Isso é algo que você faz. E você também pode mudar, né? Você pode ser um engenheiro hoje, amanhã você decide trocar de profissão, por exemplo, né? A minha questão é que essas identidades que a gente cria, geralmente a gente vai de uma identidade para outra, porque você se sustenta em identidades que são frágeis. E aí você precisa sustentar essa identidade. Então percebe como é cansativo? Porque você cria essa identidade, ou você cria uma identidade ideal que você precisa ser, e você sustenta a sua vida com base nisso. E percebe como é cansativo, porque você precisa que outras pessoas aprovem essa identidade, você precisa manter essa identidade, você precisa fazer coisas, para sustentá-la no seu dia a dia, só que são frágeis. Amanhã você é, hoje você é, amanhã você pode não ser mais, né? Então não é quem você é algo que você está vivendo no momento, mas não é quem você verdadeiramente é. Não é o seu ser, entende? Então você não é essas ideias que você criou na sua cabeça. E também a gente tem que se conectar com o nosso verdadeiro ser, ao invés de criar uma identidade ideal, né? Que se vende muito hoje em dia aí, né? Então, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que ser aquela pessoa, né? Fazer dieta, fazer exercícios, e você precisa ler um livro e fazer 500 mil coisas de manhã e à noite, e trabalhar e cuidar da casa e ser, sabe? Aí você cria uma identidade, né, que é a mega cansativa de se sustentar, que não é sustentável a longo prazo, né? Porque geralmente esses coaches aí que vendem essa ideia, a pessoa vive só disso. A pessoa vive em sustentar essa identidade para vender para vocês. Mas não é a rotina dela. Digo assim, é a rotina, né? Mas a pessoa não tá. O trabalho dela é esse. Provavelmente a pessoa não é CLT, né? A pessoa não vai acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, que nem você faz, e cuidar da casa, e cuidar dos filhos, e tarará. A vida da pessoa é ir na academia, tarará, e vender uma vida ideal para você, né? Então, pode ter certeza que a pessoa está vendendo um curso, né? Ou vendendo produtinhos, ou vendendo soluções para problemas, para microproblemas, né? Então, você tem
Você precisa agora tomar esse suplemento e consumir esse creme, sabe? Para solucionar aquela ruguinha, aquela coisa, né, que se vende tanto hoje em dia. Enfim. Então, a minha questão, percebe como a gente sustenta a nossa realidade, como você é guiado por essas identidades que a gente cria, né? Para você sustentar essa identidade atual ou construir uma identidade ideal. Então, olha só como a nossa vida é baseada em ideias frágeis, em conceitos, que não é nada mais do que uma ideia, nada mais do que conceitos. Não é quem você verdadeiramente é. Você não é esses conceitos. Você tem o verdadeiro ser divino em você, que é algo muito mais amplo, muito mais poderoso e amplo do que isso. Não foi para isso que nós nascemos aqui. Não foi para sustentar identidades, né? Então, eu sei que é complicado, né, a gente conceber esses conceitos aí, a gente quebrar. Então, você está falando, ah, mas então o que que eu devo fazer? Como assim? Como que eu vou viver? Né? Você vai fazer o seu melhor, você vai executar as funções que você tem hoje, né? Você vai se tornar a melhor versão de você dentro da realidade que você consegue, tá? Então, claro, nós temos que cuidar da nossa saúde, ter uma rotina saudável, só que dentro de uma forma realizável, né? De uma forma mais saudável, de uma forma mais coerente. Você vai executar a função que você tem hoje, mas você pode saber que, por exemplo, hoje você é uma mãe, hoje você é um pai. Você vai continuar sendo pai e mãe, é claro. Mas uma hora, um dia, os seus filhos vão ter a vida deles, vão ter a família deles, né? E você tem a sua vida própria. Então, a sua rotina hoje, ela muda. Essa identidade que você sustenta hoje muda. Se você é uma pessoa ansiosa, você está ansioso, você pode mudar isso. Então, você percebe como as coisas são dinâmicas? O princípio da vida é a mudança, é a progressão, né? É a evolução constante, é o ciclo. Então, tudo é mutável, tudo é dinâmico, nada é fixo, permanente, nada é permanente, né, na vida. Então, por isso que existe a morte, por isso que existe a gente, né, tudo na vida é um ciclo, assim como o dia, assim como as fases da lua, assim como as estações do ano, nada é permanente. Então, enfim, então o ego ele vai atuar nessas identidades que a gente cria na sua própria cabeça e acaba guiando a sua vida, se você deixar. Também através das nossas posses, né, que a gente atrela tudo que a gente possui como parte de nossa identidade, né, como parte de quem nós somos, através da falta. Então, aqui o ego, perceba que a nossa mente humana, ela, primeiro, ela nunca está satisfeita. Então, ela vive na falta, ela se sustenta, tá? Esse ego, essa identidade, né? Esse IA aí que você tem na sua cabeça. Eu falo que é como se fosse um IA, né? Que vai coletando informações e aí cria vida própria. E você acha que é quem você é, né? Mas nada mais é do que apenas isso. Veja como um chip aí na sua cabeça, uma programação, né? Que você foi criando. Então, você percebe que você tem hábitos de comportamento, de pensamento, né? A sua mente, ela automaticamente as coisas acontecem, você observa, as coisas vão acontecendo na sua vida, e a sua mente, ela, né, ela tem uma reação automática, um pensamento automático, um comportamento automático, né? Que são essas programações que a gente vai criando, que a gente vai desenvolvendo, e aí o seu cérebro, se você não tiver um nível de consciência, você vive no piloto automático, né? Você simplesmente vai reagindo, se torna uma pessoa reativa que vai se deixando levar por essas programações, de pensamentos, de comportamento. E também ela vai atuar, né, a nossa mente, então ela nunca está satisfeita. Perceba que a sua mente, ela nunca está no momento presente, então você está sempre pensando no futuro, no passado ou no futuro. Então, ou você está lembrando de coisas do passado, ou projetando coisas para o futuro, e você vive o momento agora, o momento presente, como um meio para atingir um fim. Ou seja, o momento agora nunca é suficiente. Ele nunca está completo, é sempre incompleto, né? Você sempre sente uma insatisfação ou uma frustração ou como algo a ser resolvido. Então, você percebe que a sua realidade agora, se você olhar para a sua vida agora, de alguma forma a sua mente vai falar:
Ah, mas eu preciso melhorar isso. Ah, mas eu preciso mudar aquilo. Ah, mas não tá bom ainda. Ah, mas está faltando isso aqui. Ah, mas isso aqui tá errado. Então você nunca sente essa identidade que você criou, né? Ou a sua realidade agora, você sempre vê como uma falta, como uma insatisfação ou uma frustração, como se sempre algo tivesse errado ou incompleto, né? A sua mente, ela se sustenta através disso. Ela se sustenta através dessa insatisfação. Porque ela precisa disso para que você se sustente nisso. Se você se sentir satisfeito com você agora, o seu ego se desfaz. Se você se conectar com o seu verdadeiro ser, um nível de consciência maior, o seu ego se desfaz. Então é por isso que ele fica te puxando. Toda hora a sua mente está ali, né? Nossa, mas agora precisa fazer isso. Nossa, mas agora precisa fazer aquilo. Então nunca, percebe que você nunca está em paz? Você está sempre ansioso, preocupado, angustiado, estressado com alguma coisa? Sempre tem uma coisinha lá no fundo, tem alguma coisinha faltando, alguma coisinha errada. Olha só como a sua mente o tempo todo está te guiando dessa forma. E é por isso que você não tem paz. E aí você está procurando a felicidade, mas você está sempre procurando suprir uma falta, né, que nunca é suficiente. Então, os sintomas do ego, quando a gente é identificado, né, por esses conceitos que a gente criou na nossa cabeça, quando a gente acredita em tudo que a gente pensa, e a gente acredita que isso é quem nós somos, né, quando a gente está identificado com esse falso eu, com esse ego, quais são os sintomas, né? A ansiedade constante, um vazio constante, que nunca vai ser o suficiente. Então, para suprir esse vazio, você precisa de validação externa, você precisa que as outras pessoas aprovem a sua vida, né, para que você possa se sentir completo, mas nunca é o suficiente. Ao comprar coisas, você sempre precisa de um estímulo de prazer, um estímulo de distração, de prazer, né? Veja como a maioria da humanidade hoje, nesse mundo mais moderno, estão viciados em dopamina, né? Através do celular, através desses status, né? Dessas coisas que a gente cria. Então, é sempre aquele sentimento de recompensa automático, né? Então, principalmente o celular aí, as mídias sociais que estimulam essa dopamina, né, que é uma sensação de prazer momentâneo, de recompensa momentânea, e que a gente fica buscando toda hora, né, porque o seu cérebro está viciado nisso. E, enfim, depois, se você não conhece, né, dá uma pesquisada, tem outros vídeos no YouTube aí falando sobre vício em dopamina, mais específico, que é interessante, porque a maioria das pessoas estão viciadas em dopamina. Então você se deixa levar por esses estímulos e isso gera vícios, né? Vício realmente na internet, no celular, em pornografia, em sexo, em drogas, em videogame, comida, enfim, vários, né, tipos de prazeres, de distrações aí que a gente ou se distrai, né, momentaneamente ou cria-se vícios, porque você precisa de alguma coisa para se sentir vivo. Você precisa de alguma coisa para alimentar essa casca vazia. Quando você está no ego, você vira uma casca vazia. Você não está conectado com o seu verdadeiro ser, você não está conectado com a sua essência divina. Então você tá apenas conectado com conceitos frágeis na sua mente humana que não se sustenta. Então você precisa toda hora alimentar isso. Olha só como tudo isso guia a nossa vida. Olha só a realidade que você criou. Então eu quero que você olhe para sua vida hoje e pensa, cara, o que que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, esse relacionamento, por que que eu tô nesse relacionamento? Por que que eu tô nesse trabalho? Principalmente em coisas que você considera errado, digamos, né? Que você sente que, enfim, você tá num relacionamento tóxico, ou você tá num trabalho que não faz sentido pra você, né? Que você só tá pra pagar as contas, só pra sobreviver, né? Gente, pagar as contas, qualquer trabalho paga. Trabalhar, a gente vai ter que trabalhar de qualquer forma. Por que você não escolhe um trabalho que faz sentido com a sua vocação, que faz sentido com o seu ser? Que faz sentido com o seu propósito de vida. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre propósito, sobre prosperidade, né? Como se alinhar ao nosso verdadeiro propósito. Só a gente vai longe aqui. Mas a princípio eu tô desmontando aqui, né? Tô trazendo reflexões, insights aqui para vocês começarem, né, a acordar um pouco para a vida. São tópicos que são mais profundos, como vocês podem ver.
Então, é algo um pouquinho complicado. Às vezes você pode ter resistências, tá? É normal. Então, pode ter coisas que eu fale aqui que você tem resistência a acreditar ou entender, né? Então, assim, porque você quer sustentar essa identidade que você não quer desmontar isso. Porque é a base de quem você é hoje, é a base da sua vida hoje. Então, eu sei que é um pouquinho difícil, tá? A gente quer segurar. Porque se você desmontar isso, então o que que você tem? Se você desmontar essas identidades que você criou para você, quem é você? Né? Então, tanto que tem pessoas que despertam, olha só, tem pessoas que conseguem despertar, realmente conseguir um nível maior de consciência, né? Realmente o despertar mais, com um nível mais alto, né, de consciência, quando a pessoa perde tudo. Quando a pessoa ela tem uma doença grave, ela perde relacionamento, perde trabalho, quando ela perde tudo. Quando ela não tem mais nenhuma identidade para ela se segurar, aí ela desperta. Aí ela se conecta com o verdadeiro ser. Ela começa a apreciar a vida em si. Então, duas coisas que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu quero que vocês reflitam, tá? Como exercício aí. Reflita sobre a sua vida. Quais são as identidades que você criou para você? Como que você pode mudar, né? O que você pode melhorar, o que você pode mudar na sua vida. Então, se você pudesse criar uma vida ideal para você, né? O que você faria? Como seria a sua rotina ideal? Como seria um relacionamento ideal? Como seria um trabalho ideal para você, né? E o que você poderia fazer de diferente hoje? Como que você poderia melhorar hoje? Né? Então, se você tem um relacionamento tóxico, por exemplo, né, não preciso nem falar, né? Então, se é algo que está te deixando doente, que te deixa estressado, que você está mais infeliz a maior parte do tempo, uma pessoa que te faz mal, né? Gente, a vida está passando, a, a vida está aí. Você não vai viver sua vida no futuro, você vive sua vida hoje, né? Olha só, a gente já está em 2026. Eu tô gravando esse vídeo aqui em março de 2026. Não sei quando que você vai assistir. Aí quando você vê, meu, já é Páscoa, já é meio do ano, já é Natal de novo. O tempo tá voando, né? Até quando você vai viver uma realidade que te faz mal? Não tô só relacionamento, né? Mas um trabalho que te deixa doente. Enfim, né? Então, reflita um pouco aí sobre a sua vida. A princípio, eu só quero, né? Só pedir que você faça isso. Também aquele exercício que eu passei para vocês, né? Do observador. Ou seja, comece a observar os seus pensamentos, as suas sensações ao longo do dia, para você começar a desenvolver um nível de consciência maior, né? O ego, ele também atua no coletivo. Então, lembrem que a gente tem o nosso falso ego, né? O nosso inconsciente, e que se cria uma malha do inconsciente coletivo. E olha só como a maioria das pessoas estão desconectadas do verdadeiro ser, e a gente vive essa realidade disfuncional, porque a maioria das pessoas, né, vive baseada no ego, identificadas com o ego, e a gente vive uma realidade que a maioria das pessoas são egoístas, que são raivosas, são violentas, o que gera um crime, né, geram índices de crime, de criminalidade, de guerras, de todo um sistema injusto com a maioria, né? Então, olha só a realidade disfuncional que a gente cria, que o ser humano cria, por estar nesse inconsciente coletivo. E o que a gente pode fazer, claro, você não vai poder mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo, a sua realidade, e conforme as pessoas vão despertando, né? E aí, é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? Quanto mais as pessoas despertarem, a gente vai conseguir criar uma realidade diferente. Imagina se a maioria das pessoas estivessem conectadas com o verdadeiro ser. A gente teria um outro mundo, né? As pessoas não seriam levadas por egoísmo, por interesses próprios, por raiva. Então, olha só, a gente poderia construir uma vida muito mais pacífica, muito mais harmoniosa, muito mais justa para todos, né? Imagina se a gente construiu tanta coisa de modo com base na escravidão, com base no individualismo, com base em interesses próprios. Imagina como que o mundo que a gente seria capaz de criar de modo coletivo. Se o ser humano realmente fosse unido, se fosse pelo interesse do coletivo, seria uma outra realidade. Eu não estou falando aqui de comunismo, não, tá? Eu tô falando
de um sistema mais justo para todos, né? De que uma economia, claro, aí é outros aspectos, enfim, tem todo o aspecto social, econômico, mas que se a maioria dos políticos aí, dos empresários, dos poderosos, né? Se eles tivessem interesse, se todo mundo trabalhasse com interesse no coletivo, todo mundo teria condições de ter uma vida com mais qualidade de vida para todo mundo, né? Mas aí é um assunto um pouco mais complexo, né? Enfim, agora, dentro da sua realidade, o que você pode fazer para viver melhor, né? Para você não ser uma pessoa tão reativa, para você não ser uma pessoa tão ansiosa, tão angustiada, tão frustrada, tão insatisfeita, né? Então, para que você consiga viver mais em paz com você mesmo e construir uma realidade que faz muito mais sentido para você, que faz sentido com o seu ser, né? Enfim, então você criar esse hábito de se conectar com o seu verdadeiro ser vai te permitir identificar as suas crenças limitantes, os seus medos, as suas insatisfações, né? Você se conectar com o seu ser divino, que você não vai se deixar levar, né, tantos pelos seus pensamentos. Então, aos poucos, você vai conseguir se conectar com o seu verdadeiro ser. Então, tem esse hábito, que eu vou estar sempre falando disso, né, do observador, ou seja, observar os seus pensamentos, observe o que você está pensando, o que você está sentindo, e não julgue, apenas observe, seja completamente neutro, tá? Se você ficar opinando, você volta para sua mente. Então, só observe. Deixe seus pensamentos irem e virem, tá? Deixa eles. Só observe, deixa ir e vir. No começo você consegue só poucos segundos, tá? Um flash de segundo, mas depois, conforme você for desenvolvendo isso, você vai conseguindo desenvolver mais. Viva o momento presente, tá? Sinta as coisas realmente. Então, quando você está trabalhando, foque no trabalho, faça o seu melhor no trabalho. Quando você está com as pessoas, com a sua família, com seus parceira, aproveite aquele momento, desfrute aquele momento da melhor forma. Viva cada momento em si. Você está tomando um banho, sinta a água no seu corpo. Está comendo uma comida, deguste aquela comida. Viva a vida realmente, sabe? Sentir a vida. Não fica só aqui na sua cabeça o tempo todo. Não viva na. Parece que você está num filme, parece que você está o tempo todo na tua cabeça, como se fosse um sonho. E aí, às vezes, você está num momento, você está ali num, né? Enfim, sei lá, com a sua família, está num momento legal, e você não está nem ali, você não está nem presente, você está bitolado na tua cabeça, né? Então, viver realmente o momento presente. E aí as coisas vão fazendo mais sentido, sabe? Você vai tendo mais percepções, uma consciência maior, né, do que faz sentido para você, do que você precisa mudar, melhorar, transformar aí na sua vida. E que, claro, não estou falando de identidades, tá? Estou falando de uma realidade que seja realmente mais coerente, mais verdadeira, né, para você, que faça sentido com o seu verdadeiro ser. Que é para isso que nós estamos aqui. Esse é o verdadeiro sentido da vida. A gente evoluir, a gente se conectar com o nosso ser e ter uma vida mais próspera, uma vida mais verdadeira conosco. E não uma vida ilusória, uma vida baseada em ideias, baseada em conceitos, baseada em estímulos mentais. Entende? É isso, pessoal. Coloquem aqui para mim do que se ajudou, tá? Se esse vídeo está interessante. Também falem para mim que aspecto da sua vida você tem mais dificuldade, que você precisa de mais ajuda, se é em relacionamento, como que você se sente mais hoje, se você se sente perdido, ansioso, angustiado, vazio, se a vida não faz sentido para você. Enfim, falem aqui para a gente também, para eu saber, né, que outros tópicos a gente pode trazer aí para vocês, tá? É isso. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe todos nós. Comentem aí, compartilhem com pessoas que podem ajudar. Se você quiser aprender inglês, se quiser viajar, tem os links aqui também na descrição. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.